Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu quiser. Hoje vamos falar sobre o salário ou a parte que cabia como pagamento pelo serviço dos sacerdotes arônicos e dos seus primos levitas. Quero esclarecer aqui que aqui eu estou falando do sacerdócio até antes do exílio, porque existe pelo menos 4 tempos diferentes do sacerdócio arônico e levítico. Tem a ministração até a construção do templo de Salomão, durante o templo de Salomão, aí vem durante o cativeiro, pós-cativeiro, a época de Jesus e até agora. Então, pelo menos 5 ministérios diferentes. Então, o contexto que eu estou falando aqui, histórico, para que não haja confusão, é o ministério durante a sua peregrinação no deserto, a saber, o ministério de Arão e os demais levitas, porque Arão também era levita, entendeu? Arão é filho de Arã, filho de Caate, filho de Levi, filho de Leia com Jacó, segundo fala lá em Gênesis capítulo 29, né? Se eu não me engano, do 31 até o 35. É porque a gente tem a mania de não averiguar o contexto histórico, panorâmico de cada texto. Aqui eu estou falando do ministério logo quando eles saíram do Egito, que está lá no deserto. A saber, Números capítulo 18. Eu vou ler do capítulo 17, 27 aqui, como está na Bíblia de Jerusalém, para vocês saberem, né, qual era o salário, o pagamento, do que é que os sacerdotes, filhos de Arão, viviam, né, e do que é que os outros sacerdotes levitas viviam. Pare o vídeo agora, pegue a sua Bíblia, que é importante acompanhar. Abra em Números capítulo 17, que esse vídeo, com a ajuda de Papai do Céu, vai cuidar apenas disso. Lembrando, aqui é o ministério na tenda. Entendeu, gente? Aqui é na tenda, que era armada e desarmada no deserto, antes dele atravessarem o Jordão, para você não confundir. Números capítulo 17, a partir do 27. Os israelitas disseram a Moisés: Vede, eis que estamos perdidos, eis que perecemos, todos pereceremos. Todo aquele que se aproxima da habitação do Senhor para fazer oferenda morre. Seremos levados à destruição até o último. Aqui é depois daquele caso de Corá, né? Então o Senhor disse a Arão: Tu e teus filhos, a casa de teu pai, contigo levarei o peso das faltas cometidas com relação ao santuário. Tu e teus filhos, Deus falando a Arão, aqui no versículo disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos contigo levarei o peso das faltas do vosso sacerdócio. Faz igualmente juntar-se a ti os teus irmãos do ramo de Levi. Está vendo aqui, gente? Arão também é levita. Nós temos a ideia de dizer que levita é todo mundo que toca, todo mundo que é cantor, todo mundo que é instrumentista. Igualmente juntarem-se a ti os teus irmãos do ramo de Levi, a tribo do teu pai. Números 18, 2. Faz igualmente juntar a ti os teus irmãos do ramo de Levi, da tribo de teu pai. Sejam eles teus auxiliares, os demais levitas, que não eram descendentes de Arão, mas do seu antepassado Levi, eram auxiliares dos filhos de Arão, porque os filhos de Arão não podiam, depois de santificarem, saírem de dentro da tenda para realizar. Assim como também os levitas, os demais levitas, não podiam entrar para realizar o rito das coisas santíssimas, porque senão eram fulminados
antes de entrar. Que te sirvam a ti e aos teus filhos perante a tenda. Sejam eles teus auxiliares e te sirvam a ti e aos teus filhos perante a tenda do testemunho. Farão o teu serviço e de toda a tenda. Não deve se aproximar dos objetos consagrados, nem do altar, para que tanto eles como vós não venhais a morrer. Serão teus auxiliares e responderão pelo encargo da tenda da reunião, por todo o serviço da tenda, e nenhum profano se aproximará de vós. Respondereis pelos encargos do santuário e pelo serviço do altar, para que não haja mais ira contra os israelitas. Eis que eu escolhi vossos irmãos, os levitas, dentre os israelitas, para fazer deles uma doação para vós. A título de doados, pertencem ao Senhor, para fazer o serviço da tenda da reunião. Tu e teus filhos assumireis as funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e em tudo que está atrás do véu. Ou seja, os filhos de Arão deviam realizar o serviço dentro do santuário, tanto, né, no lugar ali, eram três partes. A primeira parte eu esqueci agora, o lugar santo e o santo dos santos. Ele podia resolver somente ali. Primeiro, sacrifício por ele, pelo povo, depois entrava para oferecer o negócio, depois lá no santo do santo uma vez por ano, atrás do véu. Vós realizareis o serviço do culto, cujo ofício concede ao vosso sacerdote. Contudo, o profano que se aproximar, morrerá. Agora, do que viviam os filhos de Arão? O Senhor disse a Arão: eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim, ou seja, das coisas santíssimas. Que coisas são essas? Vamos ver aqui agora. Tudo aquilo que os israelitas consagrarem, eu te dou, como a parte que lhe é atribuída, bem como a teus filhos. Isto como um estatuto perfeito. Eis que te pertencerá das coisas santíssimas, das oferendas apresentadas. Todas as oferendas que me restituírem os israelitas, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas que pertencerão, bem como a ti como a teus filhos. Fale bem. Ou o que eles recebiam, não eram dízimos nem ofertas alçadas. Olha o que diz aqui. Ou não eram dízimos, que a gente vai entrar. Quem recebia, esse era o outro levita, que a gente vai ver. Ó. Todas as oferendas que me restituírem os israelitas, a título de oblação, de sacrifício pelo pecado e de sacrifício de reparação, são coisas santíssimas que te pertencerão, bem como a teus filhos. Vós vos alimentareis de coisas santíssimas. Toda pessoa do sexo masculino poderá comer delas. Tu a considerarás sagradas. É necessário ler várias vezes esse texto para você entender. Ou então esse vídeo você rever várias vezes para poder entender. Isto também te pertencerá. Aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas. Aquilo que é reservado das oferendas dos israelitas. Que você vai ver lá em Levítico, acerca dos sacrifícios, logo no começo de Levítico. A parte da pá, a parte de não sei aonde, a parte de não sei o que lá. Aquelas partes não eram queimadas totalmente no fogo, era para os filhos de Arão. Isto também lhe pertencerá, aquilo que é reservado da oferenda dos israelitas, de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou a ti, a teus filhos e a tuas filhas como estatuto perpétuo. Todo que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do vinho novo e do trigo, estas primícias que oferece ao Senhor, dou a ti. Todos os primeiros produtos dos seus pais, do seu país, que trazerem ao Senhor, te pertencem. Todo aquele que estiver puro na tua casa poderá comer dele. Todo aquilo que estiver atingido por anátema em Israel será para ti. Todo primogênito que traz o Senhor te pertencerá. Tudo aquilo que procede de um ser de carne, homem ou animal,
Tu, porém, farás resgatar o primogênito do homem, igualmente farás resgatar o primogênito de um animal imundo. Tu resgatarás com 1 mês de idade, dando-lhe o valor de ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Os primogênitos da vaca, da ovelha, da cabra serão resgatados, são santos. Não serão resgatados, são santos. Não serão resgatados o quê? Da vaca, da ovelha, da cabra. Derramarás o seu sangue sobre o altar e queimarás a sua gordura como oferenda queimada de perfume agradável ao Senhor. Ou seja, o primogênito de um animal impuro ou de um ser humano não podia ser sacrificado, tinha que ser resgatado com dinheiro, com ciclos. Já dos considerados puro, que era o quê? O boi, a ovelha e a cabra, tinha que ser morto, né, sacrificado e derramado seu sangue e a sua gordura para ser queimada como perfume agradável, que é o chamado de o sacrifício denominado em hebreu é olá. A sua carne te pertencerá, assim como o peito que será apresentado e a coxa direita, as partes dos animais que nós falamos anteriormente. Dou a ti, bem com a teus filhos e a tuas filhas, como estatuto perpétuo, é uma aliança eterna de sal diante do Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Agora a parte dos levitas, aquelas coisas santíssimas que era apresentada para ser sacrificada lá dentro, era exclusivamente dos filhos de Arão. Agora os demais levitas. Disse o Senhor a Arão: não terás herança alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio deles. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos israelitas. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação pelos seus serviços, isto é, o serviço que fazem na tenda da reunião. Os israelitas não se aproximarão jamais da tenda da reunião, correriam um pecado e morreriam. Levi fará o serviço da tenda da reunião e os levitas levarão o peso das suas faltas. É um estatuto perpétuo para as vossas gerações. Os levitas não possuirão herança alguma no meio dos israelitas, visto que são os dízimos que os israelitas separarão para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos israelitas. Aí o versículo 25 de número 18. O Senhor falou a Moisés e disse: falarás aos levitas e lhe dirás: quando tiverdes dos israelitas os dízimos que eu vos dou como herança da parte deles, separarei a parte do Senhor, o dízimo dos dízimos. Aqui os israelitas, ou os levitas, que não eram filho de Arão, tinham que pegar o dízimo do dízimo que eles recebiam. Esta parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse, né, do trigo, da eira, do vinho, tomado do lugar. Assim, pois, vós também retirarei a parte do Senhor de todos os dízimos que receberdes dos israelitas. Darei aquilo que houverdes separado para o Senhor ao sacerdote Arão. De todas as oferendas que recebeste, retirarei a parte do Senhor. Do melhor de todas as coisas, tirarei a parte sagrada. E tu lhe dirás: quando houverdes separado o melhor de todas as dádivas, serão para os israelitas, depois de tirar a 10ª parte, serão para os levitas, como se fosse o produto da eira e o produto do lagar. Podereis comê-los em qualquer lugar, vós e a vossa família, e é o vosso salário pelo serviço da tenda da reunião. Não sereis culpado de pecado algum. Por isso, desde que separareis o melhor, não profanareis as coisas consagradas pelos israelitas, para que não morram. Essa aqui, na verdade, é só um vídeo introdutório, né, que aqui fala acerca da função dos levitas aqui nesse texto, mas fala de forma muito resumida, que nós podemos ver no capítulo 3 e 4 aqui do livro de Números, né, como era que eles prestavam serviço a os filhos de Arão. Quando o próprio Senhor fala a Arão, aqui no Números capítulo 3, versículo 3, o cuidado que os filhos de Levi, de Arão,
no caso dos filhos de Arão, né, os que não morreram, para que os demais levitas não morressem, que morreu Nadab e Abiú, sobraram Eliezer e Itamar. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Números, capítulo 4, versículo 15 a 20. Ó o cuidado aqui. Números, capítulo 4, a partir do 15. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar as coisas consagradas de todos os seus acessórios, no momento de levantar o acampamento, virão os filhos de Caate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é consagrado. Morrerão se o fizerem. Este é o encargo dos filhos de Caate na tenda da reunião, quando Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária, dos perfumes de ervas aromáticas, da oblação, do óleo da unção, terá superintendência de toda a habitação, de tudo aquilo que nela se encontra da coisa sagrada, dos acessórios. Versículo 17 ao 20. Assim falou Moisés, o Senhor a Moisés e Arão, e disse: Não eliminarei o número dos levitas da tribo da clã de Caate. Fazer, pois, assim com eles, a fim de que viva e não morra ao se aproximarem das coisas santíssimas. Arão seus filhos virão e designarão cada um deles para o serviço do seu encargo. Serão assim impedidos de entrar, de contemplar, ainda que um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Depois, assim, se Papai do Céu permitir, eu farei um vídeo mais detalhado. Na verdade, esse daqui já é o terceiro vídeo que eu faço sobre o ministério arônico e levita. Porque quando a gente começa a ler aqui a partir do capítulo 3, né, fala aqui as funções dos sacerdotes filhos de Arão e dos demais levitas. Uma delas que chama a atenção é que antes de desmontar a tenda, ou ao desmontar a tenda, os filhos de Arão tinham que envolver bem embaladamente todos os utensílios de dentro da tenda, porque qualquer pessoa, até mesmo os demais levitas, se eles tocassem em algum utensílio, eles morriam. Amém? Então, que Deus em Cristo continue a nos abençoar. Se interessar saber mais sobre o ministério arônico, nesse caso aqui, durante o deserto, é só você ler o livro de Números, né? Do capítulo 3, é isso mesmo, capítulo 3, e até o 4 todinho. Você vai ler e você vai ver ali como eles eram distribuídos, onde eles acampavam, né? Gerson, Caate e Merali, qual a sua designação. Aqui você pode ver que os filhos de Caate, era eles que encarregavam a arca, aquela arca que envolveu o muro de Jericó e depois atravessou, eram os filhos de Caate. E foi por isso que Uza foi morto quando colocaram a arca no tempo de Davi em cima de carros novos com boi para ser carregado, e ele foi segurar para que a arca não caísse. Depois, acho que é no capítulo 15 de Crônicas, é que ele chama Obed-Edom, né, que é descendente de Caate, ele era porteiro e cantor também. Aí foi que tudo correu bem e Davi dançou de forma maravilhosa, né, em adoração ao Senhor, e assim correu tudo bem, né? Que Deus em Cristo continue a nos abençoar, que venhamos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus e a sua palavra.